Olá, vamos então dar continuidade ao nosso assunto aqui e eu quero dizer a você que eu estou muito feliz de compartilhar isso com você, tá bom? Eu espero que realmente isso possa te ajudar e que as minhas experiências aqui possa ajudar você ou ao seu próximo ou quem sabe apenas te fazer sentir bem, tá bom? E hoje nós vamos falar do desapego e a aceitação com as mudanças, tá bom? Você vai também no período das suas buscas aí, você precisa se relacionar melhor com a palavra mudanças e desapego, tá? Por quê? Porque esses fatores aí, eles estão todos muito incluídos na manifestação. E tudo aquilo que você espera que se manifeste na sua vida, esse desejo não vem à realização sozinho. Ele é acompanhado de mudanças e também de desapegos. Isso mesmo, desapegos. E para que você compreenda um pouco a questão de mudança e desapego, hoje eu iniciei o vídeo um pouquinho mais rápido, porque eu quero compartilhar uma pequena história minha com você aqui, tá bom? Então, aos 15 anos, por volta mais ou menos dos 15 anos, eu fui morar fora e em busca de um emprego, de uma vida melhor. Eu vim de uma família muito humilde, né? Vamos dizer assim, a gente viveu uma vida de escassez, pobreza mesmo, sabe? E a gente então, nós somos 5 filhos criados pela minha mãe, e a gente teve todos nós que trabalharmos muito cedo, que lutarmos muito cedo pela nossa sobrevivência, tá bom? Todos nós. Tivemos aí um certo período muito bom relacionado à infância, mas foi um pequeno período, período bem pequeno. E logo depois a vida tornou a minha vida mesma, a minha vida tornou-se séria, já sabendo o valor de aluguel, de tudo, aos 13 anos de idade, tá? E eu não conto não vou compartilhar a minha história aqui com você e não quero que você se penalize com ela, eu quero que você compreenda o contraste do que eu estou fazendo hoje, do que eu sou hoje. E tudo na nossa vida só acontece por conta dos contrastes que nós vivemos, tá bom? E então eu fui para um outro lugar, tal, em busca desse emprego. O emprego já estava arrumado, mas foi um salário enganoso, muita mentira, essa coisa toda. E eu acabei naquele lugar ali indo morar nas ruas e sem ter como ter contato também com a família, tá? Então, o que que aconteceu? Nesse período em que eu me tornei então moradora de rua, eu perdi todas as minhas coisas e fiquei realmente, vivia como os andarilhos mesmo, sem o banho, vivendo, comendo daquilo que a gente ganha, ou que pede, e foi tudo isso. E nesse período, o que aconteceu? Eu já disse para você que eu não posso falar assim que eu tive toda a experiência durante toda a minha vida o evangelho, né? Mas eu fui levada desde nova, eu e os meus irmãos, através da minha avó para a igreja evangélica, essa coisa toda, e mesmo que a gente não compreendia tanto, mas nós viemos ali, né? Desde a infância. E nessa época eu ainda estava também na igreja, em uma igreja grande, que eu não pretendo revelar o nome, não é o foco isso. Eu quero apenas que você entenda que toda situação é necessária ter o contraste dela. E principalmente, a gente precisa estar receptivo às mudanças e ao desapego, tá bom? Esse é o foco do que eu estou contando para você aqui. Então, naquele período, eu descobri, através de uns dias ali, que o lugar onde eu estava agrupada com aquelas pessoas, usando aquele lugar para dormir, inclusive até assim, nesse mesmo local foi colocado um parque, e esse local havia também os bancos de praça e tudo. E eu usava o banco da praça para deitar ali, né? Enquanto eu tive as malas ali, algumas coisas minhas, eu usava como travesseiro, mas depois me levaram tudo e eu fiquei apenas comigo mesmo. Só eu e a roupa do corpo, tá? E nesse período, o que que aconteceu? Eu estava ali
descobri que a igreja a qual eu congregava e a qual eu, né, no caso, eh, saí dela, né? Tipo assim, não saí, mas assim, que eu congregava nela em Minas, e nesse local também havia essa mesma igreja, nessa mesma rua onde eu estava. E por acaso eu descobri a mesma igreja. Eu fiquei feliz da vida e me senti um segundo lar, né? Falei, nossa, que bom, eles vão me tirar da rua e vão de repente me ajudar, quem sabe até ir embora. Aí eu cheguei, procurei ajuda com essa pessoa, com o pastor da igreja, e ele disse que não podia me ajudar, porque, como eu já disse para você, eu tinha perdido tudo. E naquela época era necessário se apresentar uma carta de recomendação para provar que você era daquela igreja, para provar que você tomava a Santa Ceia, para provar que você congregava em determinada denominação. Não sei se hoje ainda tem isso nessas igrejas como essa, mas nessa época tinha isso sim. E eu não tinha mais essa carta, tá? Eu não tinha essa carta, eu não tinha nada, nenhum documento, apenas tudo que eu tinha teria que ter era um cartão de membro, que provava que eu era membra daquela igreja, batizada, né, e tudo. Só que também sumiu essa, não é que sumiu, na verdade me levaram tudo, as coisas, as poucas coisas que ficaram ali comigo na rua, eu fiquei zerada, apenas com a roupa do corpo. E naquele período, o que que aconteceu? Eu, é, mesmo com aquele pastor, eu imaginei que eu fosse receber ajuda, porque eu nunca tinha visto na minha vida uma igreja daquela denominação tão grande, com tantos quartos para os missionários, as pessoas que viriam de fora ali, né? Para poder as pessoas se hospedarem ali na igreja enquanto passavam ali o período. E é por isso que eu pedi ajuda, porque eu pensei, poxa, eu estou conhecendo alguém aqui, conhecendo a minha igreja, né? A mesma igreja e tudo, claro que eles vão me dar um quarto. Gente, não tive nada disso. Aí ele me pediu a carta de recomendação, eu não tinha a carta, eu não tinha o cartão, eu não tinha nada. E, em outras palavras, não pôde me ajudar porque eu não tinha como provar que seria membro daquela igreja. Então, naquele período, eu poderia ter deixado de ir aos cultos, né? E ter muita raiva daquela pessoa, né? Daquele pastor que me fechou as portas na minha cara. Eu, muito pelo contrário, eu sabia que era a minha maneira de falar com Deus, era a minha forma de estar perto de Deus. Eu entendi que o que eu queria, o meu relacionamento era com Ele, e que aquilo que Ele teria feito não seria de menor importância para mim. E continuei indo nos cultos. E naquele momento em que eu continuei frequentando os cultos, me ocorreu o seguinte, que eu estava ali, mas eu não me sentia uma mendiga, eu não me sentia se eu cheirava mal ou bem, eu ainda me sentia eu. E eu só me dei conta que eu ainda não era mais assim totalmente assim eu, porque eu comecei a notar que eu tinha um hábito de sentar no último banco da igreja. E naquele momento eu sentava sempre junto com umas pessoas, e essas pessoas começaram todas a saírem dos seus lugares e preferiam até ficar em pé se não tivesse um lugar apropriado, mas não sentava mais ninguém comigo. Então eu lembro que eu percebi alguém coçando o nariz perto de mim. E eu percebi, poxa, eu estou me cheirando mal. Era vários dias sem banho, eu não tinha noção de como eu estava, né? Eu só sabia que eu estava viva e dentro de mim eu continuava sendo eu, mas do lado de fora não, era uma pessoa suja e etc. Essa condição que você já conhece aí de um andarilho, de um morador de rua. Então, quando eu percebi aquilo, me doeu muito. E eu falei, poxa, eu preciso muito tomar um banho. E eu não quero as pessoas não podendo ficar perto de mim porque eu não estou cheirando bem. E naquele momento, eu saí daquele culto e foi o dia que eu me desapeguei daquela situação. E até o momento, então, eu estava praticamente tão apegada que vê que eu nem sentia o que em mim
estava incomodando as pessoas. Então eu fui para aquele banco, para aquele lugar, e lá tinha uns bancos lá, porque era como se fosse uma praça, um lugar bem grande, porém havia bancos lá e muita vontade. E eu deitei naquele banco e comecei a chorar. E falei com Deus, falei, eu só vou ali porque eu acredito que eu estou indo ali para me relacionar com Deus. Mas eu preciso de uma prova de que você, ou o Senhor, está me olhando, me contemplando na minha situação. E eu decido hoje que eu não quero mais me sentir assim. E nem quero ter que passar esse tipo de vergonha que eu passei essa noite. Eu não me incomodava até aquele momento. Mas no momento em que as pessoas coçaram o nariz e começaram a me abandonar naquele banco, aquilo me tocou, que a minha realidade ali começou a se revelar para mim, né? Vamos dizer assim. Então, naquele momento, eu falei aquilo e em seguida eu tive um sonho. E foi o sonho que realmente mudou completamente a minha ação diante daquela situação e me trouxe o desapego àquela situação miserável que eu estava vivendo. Naquele momento, eu olhei para cima, orei e falei com Deus que eu queria só uma prova de que Ele estivesse comigo ali. E que a prova que eu queria eu queria saber se Ele estava me contemplando, se Ele estava vendo aquela situação em mim. E eu dormi. E daí a pouco foi um sonho. E ao mesmo tempo não sei explicar para você que não parecia que eu estava dormindo, mas mudou toda a minha vida. Foi onde eu sonhei, né, vamos dizer assim, com um ser, uma pessoa, um ser totalmente iluminado, que eu via que não era um ser humano. E ele chegava próximo a mim naquele banco e ele não falou, ele não fez nada, ele apenas contemplou-me dos pés até o meu cabelo. E por várias vezes eu via o rosto dele, virava e contemplava, né, de uma ponta a outra, né, do pé à cabeça. E só isso, só que essa ação me alegrou tanto e me trouxe tanta esperança. E eu, de repente, olhei para aquela situação minha, acordei e falei: eu não vou viver aqui. Eu sei que agora eu sei que Ele está me vendo e que eu vou sair dessa situação. E no decorrer dali, o que aconteceu? Eu comecei a não me ver mais como mendiga. Eu comecei a fazer os projetos de o que eu comeria quando eu saísse dali. O que eu comeria, e eu gostava, sempre gostei muito do frango, da galinha, né? Então eu imaginava aquela coxa de frango bonita no meu prato e aquela coisa toda. E eu já fazia aquele plano, quando as coisas melhorar, eu vou comer isso. E eu vou morar assim. E eu comecei a sentir o cheiro de roupa de cama limpa. E toda vez que eu deitava naquele banco, ao invés de sentir o banco duro, gelado, eu sentia os lençóis macios e cheirosos, e que em breve eu iria estar sentindo aquele cheiro daqueles lençóis. E não me dei conta mais que eu não pensava mais na real situação. E com muito poucos dias, uma pessoa que congregava nessa igreja, porém estava viajando, né? Essa eu posso citar o nome dela aqui, eu espero que esse vídeo chegue até ela, porque eu realmente tenho a minha gratidão por essa pessoa, é a maior que você possa imaginar. É uma pessoa que a gente perdeu o contato, mas que ela faz toda parte da minha vida. Sandra é o nome dela. Então essa mulher, ela era esteticista e ela estava viajando, tinha sua própria clínica e tudo. Aí a gente se conheceu por um esbarrão nessa igreja, e foi num dia de festa. Eu nem sabia que havia aquela festa e eu fui nessa festa, mal cheirosa, toda suja, mas estava lá, aonde me rejeitaram. E eu não sei, eu não tinha como eu sair dali, porque eu já estava ali e estava tão bom que eu queria continuar. E eu continuei. No momento da saída, aglomerou-se muitas pessoas no pátio da igreja
E eu não sei, foi um esbarrão que a gente deu, se esbarrou, eu e essa mulher. E ela olhou para mim e começou, foi a primeira pessoa que me olhou, não sentiu incomodada com o mau cheiro e olhou dentro dos meus olhos e tentou me ver além daquela sujeira, além daquela aparência de mendiga. E essa mulher me deu toda a atenção do mundo. E por eu ser muito nova, ela então me perguntou onde eu morava. Então eu contei toda a minha vida para ela. E na hora que eu contei ali tudo que eu estava vivendo ali para ela virou para mim e ficou assim revoltada por eu não ter sido ajudada, né? E aquela pessoa me ouviu apenas em 5 minutos, 10 minutos, não sei. E ela precisava fazer uma outra viagem e falou comigo assim: hoje eu vou tentar arrumar um lugar para você sair da rua. E naquela mesma noite ela chamou uma pessoa que eu já conhecia na igreja. Só que essa Sandra, ela era muito bem sucedida, ela tinha uma boa aparência, boas condições, boa profissão. Em outras palavras, ela era muito bem sucedida e provavelmente, acho melhor eu não concluir, mas assim, ela era uma pessoa muito bem sucedida e com certeza as pessoas gostavam muito de estar com ela. E aí, o que aconteceu? Eu então estava ali com ela, com a Sandra, e ela me apresentou uma pessoa que também tornou muito querida na minha vida, naquele lugar. E essa pessoa, ela perguntou: vocês conhecem ela e tal? O nome dela é Jussara e tudo. Aí todo mundo falou que já me conhecia. Poxa, mas vocês sabem que ela está morando no final dessa rua, que ela está dormindo nas ruas? Vocês ouviram a história dela? E aí as pessoas paralisaram, né? Porque ela estava falando com pessoas que tinham um pouco menos de condições do que ela. Mas poderiam, né, no caso, ter feito alguma coisa. Mas eu vi que esse dia foi o dia para que eu jantasse a comida que eu tinha desejado, tá? E aí, o que aconteceu? As coisas foram acontecendo a partir dessa noite e foi assim, inexplicavelmente, a partir do momento que eu desapeguei daquele, daquela vida de andarilha, a vida de mendiga, a vida da fome, a vida da miséria, e comecei a montar no meu pensamento inconscientemente uma nova história, aquela história veio rapidamente, eu estava dentro da minha própria história, tá? Que eu tinha criado. Isso foi magnífico, foi maravilhoso. É por isso que eu não tenho, eu tenho orgulho de contar a minha história, mas eu tenho mais orgulho ainda do trajeto e da mudança de página, porque foi muito natural isso. E naquele momento, através da Sandra, essa pessoa resolveu me abrigar na casa dela, então conversou com o marido e ela tinha 2 filhas mais ou menos da minha idade, e foi muito bom, porque aí naquele dia eu pude realizar 2 desejos de uma única vez, que seria um longo banho, sentir outras roupas limpas no meu corpo e ter uma janta decente. Então, enquanto eu tomava o banho, quando eu saí, aquela senhora preparou para mim, Dona Maria, espero que esse vídeo chegue até a senhora também. E aquela pessoa preparou a janta mais gostosa que eu pudesse comer em toda a minha vida. E estava naquele prato todas as coisas que eu gostava. Todas as coisas. Não estava apenas o frango, mas todas as coisas que eu gostava. Estava num único prato. E eu fui muito grata com aquilo ali. E começamos então isso, a Sandra estava viajando, viajou, né? E nisso eu comecei a viver uma nova página da minha vida, já comecei a conhecer mais as pessoas da igreja, algumas pessoas se aproximaram mais de mim, e eu nem estava aí, porque agora elas estão aproximando, porque isso não, eu amava aquilo, porque eu gosto desse contato, gente, e graças a Deus eu senti naquele momento não somente uma pureza, né, de coração, como senti também que eu não apeguei naquela história triste,
para colocar ela como desculpa para mim. Mas eu me apeguei naquela história que eu criei na minha mente naquele momento para me ver dentro de uma nova página. E eu me vi dentro de uma nova página. Poucos dias depois, a Sandra voltou, ela me ofereceu o curso de esteticista, a casa dela para mim morar com ela. Não foi uma morada como empregada, ela me recebeu como uma família, né? Me tornou ali a minha segunda mãe, tá? E os filhos dela, para mim, tornou tudo sangue do sangue ali. E foi o momento mais maravilhoso que eu vivi. Eu não só saí das ruas, como saí tendo uma profissão, tendo um trabalho, porque eu ganhei o curso, trabalhei na clínica dela, e com isso eu sobrevivi naquele lugar. E foi muito bom. Então, é isso que eu estou falando para você. Você não tem essa situação que você vive hoje, é necessária você desapegar dela. O desapego é isso. E isso é estar receptivo às mudanças. Porque quando você desapega daquela realidade e acredita na esperança e na história que você criou, é aquela realidade que tem que tornar sua. Tá? Independente do que se as pessoas ainda estão te julgando porque você continua ainda na mesma história do seu físico. Não preocupa com isso. Isso é negar a si próprio. Isso é negar o mundo de César e viver uma nova realidade que você mesmo vai criar ela para você, tá? E estar receptivo às mudanças. Muitas das vezes nós queremos emitir os desejos, mas não queremos as mudanças que vêm com eles. Então, essa foi uma história que eu contei para vocês aqui, para vocês compreenderem o desapego, né? Tanto meu com aquela vida, e mesmo eu ter conversado com alguns colegas de rua ali, eu percebi que muitas pessoas não queriam mudar, que elas já tinham acostumado tanto com aquela vida da rua, que algumas não querem sair. Então, assim com as nossas situações, quando você precisa mudar ela. Você precisa desapegar daquela situação que está te deixando infeliz, insatisfeito, né? A situação que realmente é o contraste do que você ainda vai viver. Então você monta esse outro contraste, né, do que você vai viver, que é a sua nova realidade, sua nova criação, e se apega a ela, porque aí você está trocando uma crença por outra. Porque muitas das vezes nós achamos que o apego é apenas nas crenças que aprendemos sobre religiões, isso e aquilo, e não é. Talvez você tenha um problema, viva uma situação e tem tanto apego no seu problema, você tem tanto apego na sua miséria e não se vê como vai conseguir sair daquele apego, daquela realidade. E tem como você sair. Você apenas é apenas você acreditar naquela realidade que a sua fonte tem para você, que no reino tem para você. Você mudou acreditou naquilo que vem de lá, você vai se vestir da sua nova realidade cedo ou na hora certa, porque nunca vem tarde, tá? Nunca chega tarde, chega cedo ou na hora certa, tá bom? Então é isso aí. E eu espero que você aprenda com essa história que eu acabei de contar para você, que se eu de repente tivesse me apegado àquela minha realidade, eu poderia não ter tido a oportunidade de ter uma profissão, um lar decente para morar e ter oportunidades na vida, né? Então, porque eu não me apeguei com aquela vida, eu rejeitei aquela realidade. E isso é desapegar. Então, desapega daquilo que está te fazendo sofrer hoje. Desapega daquilo que está mal cheiroso para você hoje. Se o momento é esse, sinta-se com o melhor perfume. Sinta-se com o melhor momento e se vista dele. E essa, então, tornará a sua verdadeira realidade. E ela virá para você tão naturalmente, que quando ela chegar ali, poucas vezes você vai lembrar daquele momento ruim.
porque assim foi toda a minha vida. Durante aquele período eu não ficava lamentando mais porque eu morei na rua, porque eu passei fome, porque eu vivi isso, porque eu vivi aquilo. Não, eu estava tão ocupada em desfrutar daquela realidade que já era minha, no meu não físico, no meu espiritual. Eu estava tão ocupada em me desfrutar dela que quando eu cheguei, conseguia lembrar, consegui me lembrar do tempo das ruas, eu agradeci. Que bom, porque se eu não tivesse conhecido isso, eu não teria isso para desfrutar agora, tá bom? Então desapegue dessa sua realidade, esteja receptivo para as mudanças, porque elas virão, elas virão. E lembre-se que todo o seu desejo virá acompanhado de mudanças. Então esteja receptivo às mudanças. E estar receptivo às mudanças é simplesmente você já se vestir do seu novo estado em que te deixa realmente feliz, em que te deixa realmente bem. E acreditar naquilo que ainda não viu, porque virá para você. Cedo ou na hora certa, aquilo virá para você. Então desapegue desta realidade, desapegue desta realidade que te incomoda hoje, tá bom? E cria então em sua mente, através da própria esperança e de todo o amor e gratidão, a nova realidade, porque você sempre é contemplado, você sempre é visto, você não é um ser separado de Deus, e Ele tem o enorme prazer em permitir que você desfrute tudo que está na fonte aqui. Ele tem prazer nisso, mas você precisa compreender que, como eu já falei para você, o tempo não é o seu inimigo, ele é apenas uma ilusão para te distrair. Então aproveite esse tempo que você espera e desfrute, desfrute dessa sua nova realidade antes que ela venha para o seu físico, antes que ela venha, tá bom? Bendito é aquele que creu e não viu. Bendito é aquele que creu e não viu. Porque aquele que creu e não viu, de certa forma, ele verá e ele desfrutará, tá bom? Então vai aí, gente, essa foi uma experiência para você entender que é preciso desapegar dessa sua realidade, e no momento em que você desapegar dessa realidade, você também está se colocando em um ponto receptivo para as mudanças e para a manifestação da sua nova realidade, tá bom? Muito obrigada a todos vocês, eu aguardo você até o próximo vídeo e aproveitem bastante, bastante, e desfrute de cada segundo, de cada momento em que você ainda estiver passando por esse contraste, porque isso vai passar. E esse momento, ele tornará seu passado, mas também tornará o responsável pela sua vitória e pela sua nova realidade. Tá bom? Muito obrigada a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Como Ele quer, então até lá. Beijos.